Existe uma verdade que muitas pessoas demoram a aceitar. Nem todo vínculo que permanece é, de fato, um vínculo verdadeiro. Porque permanecer não é o mesmo que sustentar. Estar presente não é o mesmo que se entregar. Continuar existindo na vida de alguém não significa, necessariamente, que exista troca, cuidado, profundidade ou verdade. E é justamente aqui que muitas almas se desgastam. Elas entram nas relações com boa intenção, com bom coração, com disponibilidade sincera, com desejo real de construir, preservar, compreender, apoiar e permanecer. Mas com o tempo, começam a perceber que estão fazendo tudo sozinhas. São elas que puxam a conversa. São elas que mantêm a presença. São elas que tentam resolver os ruídos. São elas que cedem. São elas que esperam. São elas que compreendem. São elas que desculpam. São elas que voltam. São elas que sustentam um vínculo que, na prática, já deixou de ser encontro e passou a ser esforço unilateral. Isso fere mais do que muitos admitem, porque quando uma relação se apoia em um lado só, ela deixa de ser abrigo e passa a ser desgaste, deixa de ser troca e passa a ser cobrança silenciosa, deixa de ser caminho e passa a ser um espaço onde uma pessoa se doa e a outra apenas recebe, tolera ou se acostuma. Relação sem reciprocidade não floresce, no máximo se arrasta. E por mais bonito que seja o seu coração, por mais madura que seja a sua intenção, por mais genuína que seja a sua entrega, isso não é suficiente para sustentar sozinho aquilo que deveria ser construído por dois. Essa é uma verdade difícil, mas necessária, porque muitas vezes a pessoa não sofre apenas pela ausência do outro. Ela sofre pelo esforço contínuo de tentar manter vivo algo que já perdeu a mutualidade. Sofre por continuar investindo presença onde não há a mesma disposição de permanecer com verdade. Sofre por confundir insistência com amor, disponibilidade com vínculo, apego com profundidade. Mas alinhamento relacional é bidirecional. Relações verdadeiras exigem sintonia, exigem intenção mútua, exigem presença recíproca, exigem que os dois queiram cuidar, preservar, escutar, sustentar e crescer. Quando isso não existe, o corpo sente, a energia sente, a mente começa a se confundir. O coração entra em desgaste e a alma passa a duvidar do próprio valor, porque vínculos desalinhados geram exatamente isso: cansaço, frustração, ansiedade, sensação de inadequação, perda de energia, confusão emocional e, em muitos casos, o enfraquecimento silencioso daquilo que a pessoa tem de mais bonito dentro de si. Ela começa a se perguntar se está pedindo demais, sentindo demais, esperando demais. Mas muitas vezes não está. Muitas vezes ela apenas está tentando colher reciprocidade em um solo onde só existe conveniência, superficialidade ou indisponibilidade emocional. E ninguém floresce onde precisa mendigar presença. Ninguém cresce onde precisa se diminuir para manter o outro por perto. Ninguém prospera espiritualmente em relações onde só um lado se compromete com a verdade do vínculo. É por isso que alinhar-se nos vínculos é um ato de maturidade profunda. É entender que nem toda relação deve continuar só porque começou. Nem toda presença merece permanência só porque um dia teve sentido. Nem todo laço merece ser carregado até o fim, apenas porque houve afeto, história ou expectativa. Há relações que desviam. E desviam não apenas porque machucam de forma explícita, mas porque consomem a sua energia tentando sustentar o que nunca se firmou em troca real. Você começa a girar em torno do outro, começa a viver em função do retorno do outro, do reconhecimento do outro, da iniciativa do outro, da mudança do outro. E quando percebe, já perdeu o próprio centro. Por isso, escolher com quem caminhar é uma decisão espiritual. Nem todo mundo pode te acompanhar nos lugares profundos da vida.
Nem todo mundo está preparado para a verdade, a entrega e a responsabilidade que um vínculo real exige. Nem todo mundo que diz gostar sabe cuidar. Nem todo mundo que permanece sabe sustentar. Nem todo mundo que volta sabe honrar. Reciprocidade não é perfeição. Não significa que tudo será equilibrado o tempo todo, mas significa que existe intenção dos dois lados. Significa que os dois querem, que os dois cuidam, que os dois preservam, que os dois fazem movimento, que os dois reconhecem o valor da troca, que os dois se importam em não deixar o vínculo se perder no abandono, na indiferença ou no conforto unilateral. Quando há alinhamento, a relação respira. Você se sente visto, respeitado, bem recebido. Você percebe que não precisa implorar por espaço, por atenção ou por consideração. A presença acontece com mais naturalidade. A troca não pesa, o vínculo não confunde. A alma não se sente diminuída. E isso muda tudo, porque você floresce onde é visto. Você cresce onde é respeitado. Você prospera onde é bem acolhido. Você se expande onde existe troca verdadeira. Mas para viver isso, é preciso parar de escolher vínculos por carência, por apego, por conveniência ou por medo da solidão. É preciso maturidade para reconhecer. Nem toda ausência precisa ser preenchida, nem toda relação precisa ser salva, nem toda pessoa precisa continuar tendo acesso à sua entrega mais profunda. Às vezes, alinhar-se nos vínculos é justamente encerrar o padrão de continuar oferecendo demais para quem nunca demonstrou disposição real de sustentar o mesmo nível de verdade. Isso não é dureza, é lucidez, porque relacionamentos alinhados fortalecem a alma. Já os desalinhados drenam, enfraquecem e desviam, e talvez a grande reflexão deste dia seja esta: se você honrasse apenas as relações que realmente têm reciprocidade, que espaço novo surgiria na sua vida? Que paz apareceria? Que energia retornaria? Que confusão terminaria? Que verdade finalmente poderia florescer? Porque o amor verdadeiro não se sustenta em um lado só. Vínculo real não nasce apenas de afeto, mas de troca. E quando você amadurece o suficiente para reconhecer isso, para de insistir onde só existe esforço e começa a caminhar na direção daquilo que realmente tem raiz, presença e verdade. Se essa reflexão falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal para caminhar conosco todos os dias. Escreva nos comentários o que essa mensagem despertou no seu coração. Sua palavra também cria caminho. Nos vemos no próximo dia.